versos 3, eis aí a resposta: não terás outros deuses diante de minha face. Aí vem o 4, não farás para ti escultura alguma desses deuses. Não qualquer uma outra escultura, porque ele mesmo mandou Moisés fazer 2 querubins de ouro, no mesmo livro de Êxodo, viu? Para não dizer que é um livro simbólico. Não, é o mesmo livro, o mesmo Deus, o mesmo Moisés. O mesmo Deus que disse a Moisés no mesmo livro de Êxodo, está lá, Êxodo 20, versos 4, não farás para ti escultura alguma, quer dizer, nenhuma, diz: farás 2 querubins de ouro. Só que, onde é que está o discernimento? Êxodo 20, versos 3. Não terás outros deuses diante de minha face. Aí vem o 4. Não farás escultura alguma desses deuses. Não qualquer uma outra escultura. Porque ele também manda Moisés fazer 2 querubins de ouro. Então a questão não é você ter imagens. A questão é você não tê-la como seu Deus. Porque Deus só existe um que está nos céus. Amém? Deus só existe um. Aquele que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Deus só existe um. Agora, se eu não tiver em comunhão com esse único Deus, na ação do Espírito Santo, eu não vou entender a sua palavra, porque não se pode ler a Bíblia ao pé da letra. É por isso que tem gente que lê a Bíblia e não entende. Leia, mas medite, clama ao Espírito Santo. Ou melhor, vai procurar os fiéis na igreja católica, aqueles que são praticantes mesmo, para você conversar sobre esse assunto. Não vai procurar meio católico, não, vai procurar aquele que vai para a missa todo domingo. Vai procurar aquele que participa de grupo jovem, aquele que se compromete com a fé. Vai procurar aquele realmente que se compromete com a fé. E aí ele vai ter o discernimento. Porque ele vai ter o discernimento da igreja e não dele. Aquele que se compromete com a doutrina não tem uma palavra dele. Não, ele vai ter a palavra da doutrina que ele está praticando. Isso se chama comunhão. Não tem, em vez de ter comunhão, vai ter a confusão. Imagina, a pessoa da mesma doutrina, um fala uma coisa, outro fala outra. Já não pudera de doutrina diferente, está tendo confusão da mesma doutrina, misericórdia. Mas o pior não é nada, isso existe. E como existe? A mesma doutrina, mas é a mesma igreja, mas quer seguir doutrina diferente dentro da mesma doutrina. Não, meu irmão. 1 Coríntios 14, 33. Porquanto Deus é Deus de paz e não de confusão. E por que tem confusão? Porque não obedece à doutrina que está, meu irmão. Se a sua doutrina diz isso, siga o que ela diz ou saia dela. Senão vai ter confusão. Vai ter confusão. É igual morar numa casa. O pai de família fala uma coisa, você quer agir de outra. Vai ter confusão. Tá entendendo? Em qualquer instituição. Não é só religiosa não, até a bandeira do Brasil tem o quê? Ordem e progresso. Senão já era. O que acontece? Querem ler a Bíblia e interpretar do seu bel prazer. Aí é por isso que se entende que tem mais de 30 mil seitas no mundo, né? E todo mundo que hoje virou moda agora. Fundar a igreja virou moda. Todo mundo quer fundar a igreja. E afundando, né? E se afundando, fundando e se afundando. Porque o único que pode, já o fez. Jesus Cristo. Se Deus quisesse que um homem fundasse igreja, com certeza ele escolheria Abraão. Não escolheu Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Não escolheu nem João Batista, o maior de todos os profetas. É a mim e a você que ele vai escolher? Não, só Jesus salva e só ele funda a igreja, não é você não. Fala, meu Deus abençoe. Eu vou dizer, só Jesus salva, tudo bem, e só ele funda a igreja, você não pode fundar não, só ele. E ele já fez. Quem funda a igreja, doutrina diferente, está querendo ser maior do que Deus, melhor do que Deus.
E aquele que quis ser melhor do que Deus, o que é que Deus fez? Expulsou do céu, foi Lúcifer. Não, meu irmão, Deus é maior. Um dia encontrei um amigo meu e ele disse, da Pentecostal, e ele disse, Cristiano, eu estou decepcionado com Deus. E eu, por quê, rapaz? Não, eu estava lendo o livro de Ezequiel lá, 41. Deus transporta o profeta e mostra um templo cheio de imagens. Deus abençoe. Cheio de imagens, imagem no teto, imagem na parede, imagem no chão, imagem do lado de fora do templo, imagem dentro do templo. Ele proíbe. E agora ele veio mandar fazer, e eu já tinha lido. Eu, não, rapaz, isso aí são símbolos para que porque Deus, além de mandar, ele manda o profeta fazer essas imagens na terra. Esse templo, essa visão que ele tem, é a visão do céu. E Deus manda ele fazer esse templo igualzinho na terra. Aí você medita, se tem um templo no céu, cheio de figuras, cheio de imagens, o do céu é cheio de imagens, cheio de figuras, o da terra não vai ter nenhuma? O do céu está cheio de imagens, daqui não pode ter nenhuma. Esse não está adorando. Peraí, você assim Deus não mandaria fazer 2 querubins de ouro? Não abençoaria lá em 1 Reis 9:3 o templo que o rei Salomão fez ao Senhor, que tinha querubins, bois e leões de ouro? Por que Deus não condenou Salomão? Por ele ter feito aquelas imagens. Ao contrário, abençoou o templo todo de Salomão. Então a questão não é você ter imagens de escultura, a questão é você não tê-las como seu Deus, porque Deus só existe um. Agora falando sobre adoração, isso tudo foi falando sobre imagem, adoração. Poxa, para mim a adoração é mais fácil falar. Poxa, a adoração vem da onde? Do coração. E o único que sonda os corações é quem? É Deus. Como é que é Deus que sonda e você quer sondar? Você não é apto nem de se julgar e já quer julgar o coração do seu irmão? Para com isso. Como está aqui em 1 Coríntios capítulo 4, olha o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 4. Pegando do versos 3 em diante, podia pegar dos versos 12 em diante. 1 Coríntios, versos 4. E olha o que diz aqui em 1 Coríntios, versos 4. 1 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Né? Vou pegar do versos 2 em diante. Ora, o que se exige dos administradores é que eles sejam fiéis, tá vendo? Por isso que eu disse, vai procurar um fiel católico, fiel. Não procurar um meio católico, não procurar um católico de verdade. Não, porque se exige, a palavra de Deus exige que você seja fiel. A mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu julgo a mim mesmo, tá vendo? E aí a gente medita, se a gente não pode julgar nós, como é que eu vou julgar meu irmão? Se eu não estou apto a julgar a mim mesmo, como é que eu vou julgar você? E como é que você vai me julgar? Esperar que venha o Senhor. E é isso que a gente vai ler aqui agora de novo. A mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, pois nem eu julgo a mim mesmo. De nada me acusa a consciência, contudo nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Não é homem algum. Meu juiz, já ouvi, já sei, meu juiz é Deus, meu juiz é o Senhor. Por isso não julgueis antes do tempo, esperai que venha o Senhor, Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas, Ele manifestará as intenções dos corações, então cada um receberá de Deus o louvor que merece. Então, espere o Senhor vir, não julgueis antes do tempo, porque o único que pode sondar os corações é aquele que o criou. E você não criou o coração de ninguém? Então fique na sua, meu irmão. Espere que venha o Senhor. Ah, mas fico ali e atrás da procissão. Leia 2 Samuel capítulo 6.
O rei Davi pulava, cantava, se despiu na presença da arca da aliança do Senhor, que tinha o quê? Os querubins de ouro. Aos olhos humanos tinha aquelas imagens. Mical foi criticar ele, dancei, exaltando ao Senhor, tá vendo? Dancei, exaltando ao Senhor. E me humilharei mais, se for possível. Quer dizer, aos olhos humanos, o rei Davi estava ali adorando aquelas imagens. Mas no coração de Davi, ele estava fazendo tudo para exaltação de quem? De Deus. Então a gente não pode julgar pelas aparências. João 7:24. Não julgueis, não julgueis, segundo as aparências, tais conforme a justiça. E o único que pode julgar segundo a justiça é Deus. Se não existe outro Deus que possa, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Como você não é o Pai, não é o Filho, nem o Espírito Santo de Deus, então fique na sua. Porque tem gente que quer ser Deus de qualquer forma. Ora, Deus só existe um, meu irmão. Como é que você julga segundo a justiça? Não julgando. É a melhor forma, e entregando todo o juízo daquele que pode julgar. Daquele que tem um cetro de ferro na mão. Daquele que era, é e sempre será nosso Senhor Jesus Cristo. Então deixa, esperar que venha o Senhor. Feliz que eu disse. E a adoração é mais fácil. Se só Ele que criou, só Ele conhece, então deixa para só Ele julgar. Ele não está nem no seu coração, já que é terra do irmão. Se você já fosse apto de julgar seu irmão, então você não precisaria nem de Jesus lhe julgar, você mesmo também se julgaria. Mas se você não pode se julgar, que moral que você tem para julgar o sentimento de ninguém? É Deus, é só se for Deus falso. É? Só se for Deus falso. Porque eu digo, se a pessoa sai da igreja católica por causa dessa questão de imagens, eu vou dizer, nunca foi católico. E realmente, estava errado. Não estava adorando imagem, então estava errado. É que agora deixou de adorar a imagem para adorar o pastor. Você fica de joelho lá não tem imagem, mas tem um pastor lá, está de joelho para perante quem? A imagem do pastor. Ela vai dizer, não, mas meu coração está em Deus. Por que não estava em Deus também na igreja católica? Você quando era católico, você não rezava o Pai Nosso na missa não? Pai Nosso que estás aonde? Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. Porque é fácil julgar os outros, né? Mas lá em Mateus 7,2 diz, com a mesma medida que você tiver medido, ó meu irmão, com ela própria também será medida. Não julgueis antes do tempo, esperai quem venha o Senhor. Ele porá as claras o que se acha escondido nas trevas. Ele manifestará as intenções dos corações. Só Ele pode, não é você não. Você que é um Deus falso. Quando você julga o sentimento dos outros, dizendo que fulano é idólatra, adora imagens, você está sendo um Deus falso. E só Deus pode dizer isso. Porque só Deus, bom dia, sonda os corações. Não é você. Não está sondando nem o seu coração, quer sondar o dos outros. É brincadeira. É brincadeira. Não está conhecendo nem assim, já quer conhecer os outros. Brincadeira. Vai primeiro tirar a trave do seu olho, para ver bem o cisco que está no olho do teu irmão, seu hipócrita. Que sentimento só Deus conhece. Coração, só Deus sonda. Já sei, você quer que ele deixe de adorar a imagem, né? Para lhe adorar, né? Você que é o Deus verdadeiro. Não, Deus está no céu.